Oferecer uma educação pública de qualidade para a população no Brasil sempre foi um grande desafio, desde o início da história desse país, passando pela República e, em seguida, com a Constituição de 88 e a promulgação da atual LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996. A educação pública de qualidade que ganhou, em 2014, com a meta número 6 do Plano Nacional de Educação, o grande desafio de implantar a escola de tempo integral com a perspectiva da educação integral. Isso tem sido uma questão que tem preocupado há anos muitos pesquisadores, estudiosos, professores como eu, que vêm tentando cada vez mais entender os reflexos da modernidade sobre o desenvolvimento da criança, a fragmentação do ser humano. O ser humano não é algo que se distribui em partes, né? O ser humano é um todo. Então, essa visão multidimensional do ser humano que precisa ser recuperada pela educação. E aí, essa lei recente da escola de tempo integral, na perspectiva da educação integral, ela vem buscando essa retomada desse desenvolvimento da criança na sua perspectiva multidimensional. Nesse sentido, temos pensado, inclusive, em materiais didáticos que cheguem com mais facilidade ao professor e que possam atender a esse dispositivo da legislação. Pensando nisso, desenvolvemos recentemente o projeto Educação e Leitura, Educação Integral e Leitura, pela editora IC, que tem esse propósito de, por meio do viés literário, contribuir com os professores e os gestores públicos nesse desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes por este país. O projeto Educação Integral e Leitura, da editora IC, contemplou, num único kit destinado a cada ano do ensino fundamental, 6 obras de literatura infantil que se relacionam com os 6 temas transversais contemporâneos. Então, dentro de cada pasta, de cada ano, o estudante vai ter 6 livros que abordam os 6 temas transversais contemporâneos previsto na legislação federal que regulamenta a educação integral no Brasil. Estes temas são a educação das relações étnico-raciais, que aqui está representada pelo livro Continente Africano, que traz uma perspectiva de uma África potente, bonita, composta de reis, rainhas, impérios, como ela foi no passado e ainda é, e que é uma África desconhecida do povo brasileiro. Então a criança vai ter, por este livro, acesso à verdadeira cultura e à verdadeira história da África. Isso é uma forma de combater o racismo estrutural, que é um dos maiores problemas que esse país enfrenta há muitos e muitos e muitos anos. Também dentro da educação das relações étnico-raciais, tem a cultura dos povos indígenas. Então nós temos a série Tupinambá, que dentro de cada ano escolar tem também a trajetória de várias etnias de povos indígenas, mostrando a relação do povo indígena com a natureza, que é uma relação de respeito, é uma relação de harmonia. E ao tratar da educação das relações étnico-raciais, acaba que por meio dos povos indígenas também se conscientiza a criança da importância da preservação da natureza. Então, a educação das relações étnico-raciais. Um outro tema transversal, importantíssimo, a cidadania e civismo. Dentro da cidadania e civismo, nós temos vários temas. Bullying, que é um grande problema para as escolas hoje, bullying. A educação das pessoas com deficiências, com transtornos globais de desenvolvimento, direitos do idoso, direitos das crianças. Então, esse tema transversal, cidadania e civismo, ele é pautado nos direitos humanos, mas olhando para essa perspectiva dos estudantes com deficiência, com transtornos, dos idosos, das crianças que trabalham quando deveriam estar na escola. Enfim, é uma condensação de subtemas dentro desse grande tema que é diversidade e inclusão social. Um outro tema importantíssimo que está contemplado na legislação da educação integral é a economia, que é o tema que traz a educação empreendedora e a educação financeira.
Então, por meio aqui do personagem Marcelo, né, que aparece aqui no primeiro ano, no segundo e vai até o quinto ano, uma criança que sonha, uma criança que consulta a professora, uma criança que conversa com colegas, que sonha em ter uma fábrica, que sonha em ser dono do próprio negócio no futuro. Então, numa linguagem muito infantil, muito lúdica, a criança vai aprendendo que para ela sonhar é possível, o sonho não é proibido, mas que esse sonho tem que ser estruturado para que ela possa, no futuro, conseguir conquistar aquilo que ela está pensando, enquanto plano de negócios, enquanto empreendedor, enfim. Um outro tema importantíssimo que está dentro aqui dos temas transversais é a saúde e nutrição. A saúde e nutrição, ela é trazida por meio do personagem Dudu, que vai, desde o primeiro ano, ele vai aprendendo sobre a importância, por exemplo, de comer espinafre e comer menos Nutella. Então, uma saga de aventuras, né, do Dudu com seus coleguinhas em torno da necessidade de se ter uma alimentação saudável, se evitar o consumo de açúcar, enfim, né? Então, a saúde e nutrição. E o outro tema, educação ambiental. E aí, na educação ambiental, a saga da mãe natureza para derrotar o monstro poluição, que insiste em destruir uma das suas filhas, que é a princesa Terra, né? Então ela vai se aliando ali com os seus outros filhos, o príncipe Fogo, o príncipe, a princesa Água, para poder ajudar o Ar, né, outro príncipe que é outro filho dela, para ajudar a salvar a princesa Terra. Então dentro deste kit estão contemplados os 6 temas e aqui para que o professor consiga saber de maneira prática como que ele pode ajudar a criança a explorar de maneira mais lúdica, mais interativa os 6 livros, tem aqui as trilhas literárias, que constam toda a justificativa, desde a legislação, a parte teórica, para ele entender, né, o mestre entender o que é a educação integral, e aí aqui as atividades e também sugestões de projetos. Então vamos lá, ler o livro do Monstro Poluição. A professora, o professor poderão, a partir daqui, com as ideias que estão contempladas aqui, para cada tema tivemos o cuidado de colocar duas sugestões de projetos, de tal forma que dá para desdobrar um livro desse, um tema desse, durante um ano inteiro letivo, por uma série de atividades que nós propusemos aqui e mais as sugestões dos projetos. Além disso, é muito importante que se destaque que dentro de cada livro haverá uma ficha de leitura, de trabalho que a criança poderá fazer, envolvendo consciência fonológica, alfabetização, multiletramentos, mas de uma forma que não sobrecarregue a criança, porque um dos propósitos do projeto Educação Integral e Leitura, uma das preocupações da editora IC, foi aproximar a criança do livro e não afastá-la. Então essas atividades estão aqui sim, o professor pode explorar, a professora, mas de maneira leve, para que a criança não se sinta sobrecarregada e não crie uma animosidade em relação à leitura. Então teve todo esse cuidado que a editora IC teve para que esse material chegue de fato a atender a legislação, a ajudar o professor e o que mais importa, formar crianças leitoras para este país. Sou Ivanilde Moreira, pedagoga, mestre em Linguística Aplicada, formada pela Unicamp e atuo há 30 anos na educação, como formadora de professores, como professora também de educação básica, educação superior, e tenho somado algumas experiências muito importantes na área da gestão pública, inclusive atuando como secretária de educação recentemente no interior de São Paulo.